Conforme escreveu o próprio Anton Zenon LaVey, conhecido como Papa Negro, autoproclamado sacerdote da Igreja de Satã e autor da Bíblia Satânica, os teólogos catalogaram alguns dos nomes de diabos em suas listas de demônios. Porém, no vídeo a seguir, vamos ver os nomes mais utilizados em rituais satânicos. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sininho para receber novas notificações. Os demônios mais perigosos segundo a Igreja Satânica. 1. Asmodeus. É considerado um dos 7 anjos do inferno, abaixo somente de Lúcifer, imperador do inferno, que se alimenta e se fortalece da avareza. É o demônio representante do pecado da luxúria. Sua origem difere muito conforme a fonte. Alguns consideram-no como um anjo caído. Porém, alguns escritos judaicos indicam Asmodeus como o rei esquecido de Sodoma. Nesse conto, Asmodeus é visto como um homem mais impuro já nascido e aquele que guiou Sodoma à luxúria. Alguns teólogos consideram a destruição de Sodoma como meio de matar Asmodeus e não como prelúdio do dilúvio. Já no livro deuterocanônico de Tobias, é citado como o assassino dos noivos de Sara. Deus envia o arcanjo Rafael para guiar Tobias, encontrar Sara e prender o demônio nos mais altos picos terrestres. Depois de completar sua missão, o arcanjo cura Tobit, pai de Tobias, e retorna para a corte celeste. 2. Astaroth. Notoriamente conhecido como Grão-Duque do Inferno, é um demônio representado como um homem desnudo com asas, mãos e pés de dragão e um segundo par de asas como plumas abaixo da principal, levando uma coroa, segurando uma serpente com uma mão e cavalgando sobre um lobo ou um cachorro. Outras versões medievais indicam Astaroth como um enorme cavaleiro negro montado em um escorpião. É um demônio de primeira hierarquia que seduz por meio da beleza e da vaidade. Inspira aos matemáticos, artesãos, pintores e outros artistas liberais. Pode dar invisibilidade aos homens, pode conduzir os homens a tesouros escondidos que tenham sido enterrados por feitiços de magos e contesta a qualquer pergunta feita em forma de letras e números em várias línguas. 3. Azazel. Para a demonologia ou a catalogação de demônios da tradição católica, Azazel é um dos 7 arquidemônios de Satã que fazem contrapartida aos 7 arcanjos de Deus. É o demônio da ira. Não há uma definição exata de quem ele seja, mas acredita-se que dele veio a expressão bode expiatório, já que ele é assim tratado em um dos livros da Bíblia cristã. Foi um dos famosos demônios que desceram dos céus para se unir com as filhas dos homens, conforme descrito no livro de Gênesis. Em troca da união carnal com as mulheres, ele ensinou à humanidade as artes da guerra e da criação de armas. Para as suas mulheres, Azazel ensinou os segredos dos cosméticos, assim como lhes ensinou os segredos da prática da magia negra. 4. Baal. É um demônio cristão. De acordo com a demonologia cristã, Baal foi classificado como a primeira e principal rei do inferno, governando sobre o leste. De acordo com alguns autores, o Baal é um duque, com 76 legiões de demônios sob seu comando. Baal é uma corruptela e demonização de Baal, título e às vezes nome próprio do príncipe dos deuses nos antigos mitos das regiões semíticas. 5. Balaão. Na demonologia, Balaão é o grande e poderoso rei do inferno que comanda mais de 40 legiões de demônios. Ele dá respostas perfeitas sobre acontecimentos passados, presentes e vindouras, e também podem tornar os homens invisíveis e espirituais. Balaão é um personagem bíblico e profeta da religião da Mesopotâmia. Na concepção hebraica, é um demônio diretamente relacionado com a avareza e ganância,
do poder e da maldade exemplar. Balaam é retratado como sendo um demônio com 3 cabeças. Uma cabeça de touro, a segunda é de homem e a terceira é de um carneiro. Ele tem olhos em chamas e possui uma cauda de uma serpente. Ele carrega um falcão em seu punho e sentado num urso forte. Em outras versões, ele é representado como um homem nu sentado em um urso. 6. Behemoth. Também conhecido Bésimo, este demônio tem origem hebraica e características metamórficas. É extremamente poderoso e capaz de assumir a forma de um animal, como um elefante monstruoso. Embora muitos o relacionam a um hipopótamo ou leão e até a um touro gigante de 3 chifres. 7. Belfegor. Belfegor, em português, Belfegor, o Senhor do Fogo, divindade moabita venerada no Monte Fegor, é um demônio e um dos 7 príncipes do inferno. Demônio da preguiça, das descobertas, do apodrecimento, dos inventos e do ciclo. Era cultuado na antiga Palestina na forma de uma figura alta e barbuda com boca aberta, tendo por língua um gigantesco falo. Belfegor é um dos 7 príncipes que governam o inferno, sendo a personificação do primeiro pecado, a preguiça. 8. Belzebu. Mais conhecido como Belzebu, seu nome deriva etimologicamente de Baal-Zevu, que significa o mesmo que o Senhor das Moscas. É uma divindade filisteia tida pelos hebreus no Novo Testamento como o principal dos espíritos infernais. Ele é o príncipe dos demônios, segundo a tradição cristã. Ele tem muitos nomes dependendo das diferentes manifestações do mal. Belzebu é comumente descrito como alto na hierarquia do inferno. Ele era da ordem de serafins ao longo da história. Ele tem sido responsável por muitos casos de possessão demoníaca, como a da irmã Madeleine, que levou a freira a cometer atos traumáticos como a tortura e execução de freiras jovens, entre outros eventos macabros. Bilis é um antigo demônio constantemente à procura de almas de homens que praticam uma sexualidade livre. Ele também está representando o elemento terra e se completa com a tríade Satanás, Lúcifer e Leviatã. Simérias. Também conhecido pelo nome de Simeges, Simeias ou Quima, é um marquês do inferno, descrito como um grande guerreiro, montado em um cavalo preto e escoltado por 20 legiões demoníacas. Ele também é governante de todos os espíritos africanos. Dambala. Esta divindade demoníaca é o primitivo e deriva das origens do voodoo africano. Se move lentamente e furtivamente, mas é capaz de fazer movimentos bruscos e extremamente velozes. Especula-se que a palavra zumbi vem da palavra Nzambi, referindo-se a este demônio. Inclusive, esse demônio é o mesmo invocado nos rituais voodoo dos filmes da franquia Brinquedo Assassino. Porém, esse ritual tem o intuito de ressuscitar o boneco Chuck e sua família. Lúcifer significa em grego o mesmo que o que leva a luz, representando ao portador de luz, o planeta Vênus, ou estrela d'alva, que é visível antes do alvorecer. Provém de uma raiz que significa brilhar. Já na Igreja Católica, de acordo com São Jerônimo, Lúcifer era o nome do principal anjo caído e seu nome em hebraico, Elel, é derivado do verbo lamentar, pois ele lamenta a sua queda e a perda do seu brilho. Esta visão prevaleceu entre os padres da Igreja, de forma que Lúcifer não fosse o nome do próprio diabo, mas apenas seu estado anterior à queda. Mormon é um demônio derivado de um espírito da antiga cultura grega que castigava as crianças desobedientes. Além disso, era consorte de Hécate, a deusa grega do submundo da bruxaria, também conhecido como matador de blues.